dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Hoje é Páscoa, a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Pelo menos é a data que a gente separa para pensar especificamente sobre isso. Pensar especificamente ressurreição. Geralmente nessa data a gente lembra que a gente não lembra o suficiente, não pensa o suficiente sobre a ressurreição nos outros dias. Geralmente a gente chega à conclusão de que a gente pensa muito pouco sobre a ressurreição. E por que a ressurreição é tão importante a ponto de o Ocidente inteiro parar e pensar na Páscoa, e se pensa corretamente, pensa na ressurreição de Jesus Cristo? Eu espero contribuir com alguns motivos com alguns motivos pelo qual a ressurreição é tão importante, porque ela devia continuar nos impactando, porque ela devia continuar te impactando hoje. Vamos ler, e o texto de hoje começa onde nós começamos, bem cedo de manhã. Acordamos, ainda estava escuro de casa quando a gente saiu de carro, assim como Maria Madalena, que saiu da sua casa para visitar o sepulcro. Verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então, lemos a palavra de Deus, João 20, do versículo 1 a 10, e nós temos três personagens citados aqui por João. Nós temos Maria Madalena, nós temos Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Os três amavam a Jesus e os três estavam naquele grupo que andou com Jesus durante muito tempo. Esse grupo provavelmente passou por uma das noites mais difíceis da vida deles. Eles passaram pela noite em que Jesus permaneceu morto. Uma noite de luto, uma noite de sofrimento. Eles estavam reunidos numa casa e Marcos relata que eles estavam lamentando e chorando, no capítulo 16, versículo 10. Foi uma noite de sofrimento. O discípulo a quem Jesus amava, citado aí nesse texto, é o apóstolo João. E a gente sabe disso porque o autor do Evangelho de João, ele relata para o leitor que ele, o autor, quem está escrevendo, é o discípulo a quem Jesus amava. E o discípulo a quem Jesus amava, se você ler com calma o livro de João, vai aparecer em muitos momentos. E esse discípulo é o apóstolo João. João, um dos personagens do texto de hoje, como todos os outros discípulos, tinha decepcionado Jesus algumas horas antes da crucificação. João, junto com Pedro, tinham sido convidados por Jesus para caminharem com ele até o Getsêmani e para terem um momento de oração. Jesus queria o apoio dos seus amigos, o apoio dos seus discípulos, e João e Pedro, infelizmente, não compreendem a gravidade da situação e aí resolvem tirar uma soneca, provavelmente com muito sono, mas se entendessem a gravidade do que estava para acontecer, eles não teriam dormido. João ainda acompanhou Jesus e a última vez que João viu Jesus vivo foi perto da cruz, quando Jesus olha da cruz para baixo, fala com sua mãe, com João, que estavam logo à sua frente, e Jesus fala para Maria, mãe de Jesus: este é o teu filho. E fala para João: esta é a tua mãe. E aí João recebeu Maria na sua casa.
Maria muito provavelmente estava com o apóstolo João, né, junto por essa noite de sofrimento. Além de João, nós temos Pedro. O apóstolo Pedro é um caso à parte. Geralmente as pessoas sabem que Pedro vacilou bastante, né, no final ali, perto da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição, Jesus havia exortado Pedro avisando: você vai me negar 3 vezes. E Pedro, claro, fala: nunca, eu não vou negar 3 vezes. E como a palavra de Deus é infalível e Jesus avisou a Pedro, Pedro de fato negou e falhou com Jesus. Pedro também falhou quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Pedro, de novo exortado por Cristo, de novo Cristo olha para Pedro e o exorta. Não era hora de usar violência. Se Jesus quisesse, ele orava e uma legião de anjos iria ali defendê-lo. Mas não era hora de usar de violência. Pedro não acompanhou a cruz como João acompanhou, não foi até o fim ali perto de Jesus, ou como Maria Madalena, que é a terceira personagem de hoje. Maria Madalena estava com João ali perto da cruz, observando. E Maria Madalena é a mulher a quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. É a mulher que acompanhou o ministério de Jesus, mulher que sustentou Jesus financeiramente, ajudou no sustento de Cristo e caminhou com Cristo durante todos esses dias aí, desde que ela foi liberta pelo Mestre. Maria Madalena tinha um amor por Jesus, assim como Pedro e João. E é Maria Madalena quem dá início ao nosso relato. No fim do sábado, no dia anterior, ela foi com outras mulheres, ela comprou especiarias aromáticas para ungir do corpo de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus, e na manhã de domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, e aí provavelmente, quando ainda estava escuro, relata o momento que ela está saindo de casa, porque nos outros evangelhos, os outros evangelistas falam que quando ela chega no sepulcro, já era de manhã, o sol já tinha raiado. Isso não é um problema, é só pontos de vista diferentes. Também João, quando fala de Maria Madalena, ele cita apenas Maria Madalena. Mas se você notar no texto que a gente leu, João disse que Maria Madalena falou: nós não sabemos onde colocar o corpo de Jesus. Está implícito aí que existiam outras pessoas com Maria Madalena. Não existe problema entre os evangelistas. Os evangelistas estão só citando personagens diferentes. No caso, João foca em quem ele quer focar. Ele cita só Pedro, só João e só Maria Madalena, que são o foco da história. Mas junto a Maria Madalena tinham outras mulheres. E junto a Pedro e João, na casa onde eles passaram a noite de luto, tinham outros discípulos. Mas a nossa atenção aqui é nesses 3 personagens. Por isso você vai ver só João só citando esses 3 personagens. Então Maria Madalena foi ao sepulcro para cuidar do corpo do mestre, foi para embalsamar o corpo do mestre. E no caminho com as suas amigas, o outro evangelista relata que elas estavam se perguntando: quem é que vai remover a pedra do sepulcro? Elas preocupadas como é que elas iam ter acesso ao corpo morto de Cristo, que é o que elas esperavam. E no caminho, muito provavelmente, eu imagino que no caminho, mas em algum momento anterior, elas sentiram um terremoto assolar a terra, e chegando ao sepulcro, elas viram a terra removida. Elas não sabiam, mas aquele terremoto foi a terra dando testemunho de que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus agora estava vivo, novamente vivo. E um anjo desceu dos céus e tirou a pedra do sepulcro, colocou ali ao lado, resolveu o problema das mulheres. A pedra foi removida não para que Jesus pudesse sair, porque Jesus podia sair do jeito que quisesse daquele sepulcro, mas a pedra foi removida para que Maria Madalena e as outras mulheres, e depois os discípulos e o mundo, visse o sepulcro vazio, para que o mundo visse o sepulcro vazio e os lençóis de linho cuidadosamente dispostos naquele dia. Mas quando Maria Madalena viu o sepulcro vazio, não lhe passou pela cabeça que Cristo havia ressuscitado. E o primeiro ponto de hoje é que a ressurreição nos surpreende. A ressurreição surpreendeu Maria. A ressurreição surpreendeu os discípulos. Eles esperavam encontrar um Cristo morto. Eles esperavam visitar o corpo de Jesus. Nenhum daqueles que andava com Jesus estava esperando que ele ressuscitasse. E
E eu arrisco dizer que a maioria ali não tinha compreendido a mensagem de Cristo de que ele ressuscitaria, era necessário que ele ressuscitasse, que ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Maria vê o sepulcro vazio, vê apenas evidências de um crime, corre de volta para os discípulos, avisa, levaram o corpo de Cristo, os discípulos, preocupados com o corpo de Cristo, vão para o sepulcro, eles acreditam nesse primeiro relato, saem correndo, João corre mais rápido do que Pedro, chega primeiro, e quando João chega ao sepulcro, ele se paralisa, ele vê o que está lá dentro e não entra. Pedro já, como Pedro entra direto, né? Não espera, vê, começa a olhar para os detalhes ali, olha para o lençol de linho caído no canto, olha para o lenço que estava na cabeça de Jesus, cuidadosamente dobrado ao lado. E Pedro, muito provavelmente, deve ter olhado para João, eles devem ter se entreolhado lá, e eles devem ter percebido que era óbvio. Não tinha tido crime nenhum ali. Os lençóis estavam dispostos como se alguém tivesse acordado de um sono profundo, retirado as roupas de morte, que não precisava mais, dobrado, colocado de lado, tranquilamente, levantado e ido embora. Por que a ressurreição era uma surpresa para os discípulos? Jesus não tinha falado para eles que ele ia ressuscitar? As Escrituras não testemunhavam que Cristo ressuscitaria no terceiro dia, que era necessário sofrer, que era necessário ressuscitar? Os judeus tinham sim uma expectativa de ressurreição. Durante muito tempo eles especularam teologicamente de como isso aconteceria, e na teologia daquele tempo eles acreditavam que a história estava separada em dois grandes blocos: a era presente e a era que havia de vir. A era presente e a era futura. E os últimos dias seriam inaugurados pela ressurreição que seria a ressurreição de todos, ressurreição corporativa de Israel. E quando Jesus ressuscita, Jesus traz a era futura, a era que estava por vir, para o meio da era presente. Jesus traz a eternidade para o meio da história. Isso não era esperado por eles. Isso era uma novidade na teologia deles. Jesus trouxe a eternidade para esse tempo. Não era apenas a ressurreição de um cadáver, e isso era também, era a ressurreição de um cadáver. Não como Lázaro, porque Lázaro, quando foi ressuscitado, ele ficou que nem eu e você. Ele só voltou a viver. Jesus não. Jesus, quando se ressuscitou, ele trouxe uma nova ordem de vida e de realidade para esta era. Ele inaugurou o reino de Deus presente aqui. O reino de Deus, então, em Cristo, na ressurreição, chegou. Dentro do nosso tempo, dentro do nosso espaço. O evento que daria fim ao nosso tempo, ao nosso espaço, chegou no nosso tempo e nosso espaço, marcando o prazo para que a gente acabasse, para que esse mundo acabasse da forma como o conhecemos. É o começo da ressurreição dos fins dos tempos. É a primeira etapa da ressurreição. Paulo explica que Jesus é a primícia dos mortos. É aquele que primeiro vai ressuscitar. Jesus ressuscita e isso é nossa garantia que nós vamos ressuscitar no futuro, porque a ressurreição já começou. Você vai ressuscitar no último dia porque Cristo já começou o evento da ressurreição. O evento da ressurreição foi surpreendentemente partido em duas partes. A primeira é a ressurreição de Cristo, aquele que primeiro vai ressuscitar sozinho, aquele que inaugurou o novo tempo, mas nós, garantidos por esse evento escatológico apocalíptico que já começou em Cristo, estamos garantidos que vamos ressuscitar no último dia, porque Jesus já ressuscitou. Há então uma sobreposição de eras, a era futura invade a era presente. Por isso que a igreja, o corpo de Cristo, é uma instituição de duas realidades, uma instituição de dois lugares diferentes. Nós somos do reino de Deus eterno e nós somos cidadãos brasileiros, nós pertencemos à presente era. Nós somos santos diante de Cristo, mas nós somos pecadores diante da presente era. Somos salvos, mas seremos salvos. É o famoso já e ainda não. Nós vivemos o já e vivemos ainda não do reino de Deus.
Também por isso, Maria Madalena e os discípulos não conseguiram ver que Cristo ia ressuscitar. Era uma surpresa e eles não conseguiram perceber isso. E eles foram surpreendidos pela ressurreição de Cristo. Mas eles ainda serão surpreendidos pela ressurreição. Definitivamente, Cristo vai aparecer a eles. E talvez você ainda não tenha sido surpreendido pela ressurreição. Talvez você ainda não tenha entendido que a boa nova da ressurreição vem como uma surpresa para você. Porque como Maria, nós somos surpreendidos pela esperança. Porque a ressurreição traz a nós a esperança em meio ao desespero, em meio à morte, em meio a todo esse sofrimento que nossos amigos, nossos irmãos, nossas famílias vão sendo levados pela morte. Maria viveu o luto e não conseguiu ver além desse desespero. Maria não conseguiu lembrar das promessas do seu Salvador, mas que você se lembre da esperança que a vitória de Cristo traz a você. Também lembramos de Pedro. Pedro foi surpreendido pelo perdão que a ressurreição trouxe. Mesmo para nós que traímos a Cristo intencionalmente, a ressurreição chega. Mesmo com a quantidade de vezes que você o negou, que você desprezou a Cristo, Cristo vive e o fato de você ter desprezado ele anteriormente não vai mudar isso. Como João, um discípulo a quem Jesus amava, nós somos surpreendidos pela segurança que o Senhor nos traz, porque não importa o fato de você resolver tirar uma soneca no momento que você devia estar trabalhando, não importa o fato de que Jesus te chamou a trabalhar com ele e você resolveu dormir quando devia estar trabalhando, Cristo venceu e cumpriu os seus decretos, independente de nós. Graças a Deus pela surpresa da ressurreição, porque a eternidade chegou até nós, até para nós. O segundo ponto é que a ressurreição nos esclarece. Nem Maria nem os discípulos entendiam ainda as Escrituras, ou as palavras que Jesus tinha falado. Ninguém ali tinha entendido direito ainda o plano de Deus. A ressurreição é como essa última peça do quebra-cabeça, que deixa tudo claro, esclarece todas as coisas. Até ali eles tinham um entendimento suficiente de que Deus proveria salvação. Desde Abraão, Deus havia falado que ele proveria o cordeiro, de que a salvação ele daria para o seu povo, mas ainda não era entendido como que Deus faria isso. Mas quando Jesus ressuscitou, aqueles que não tinham compreendido a Escritura, como diz o texto de hoje, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, entenderam todas as coisas. Por que Jesus não apareceu logo de cara? Afinal, Jesus ia aparecer para Maria Madalena, Jesus ia aparecer para João, Jesus ia aparecer para Pedro, para os discípulos. Agora Jesus, ao invés de aparecer ali imediatamente, quando ele chegasse no sepulcro vazio, decidiu expô-los primeiro ao sepulcro vazio, aos lençóis de linho cuidadosamente dispostos, e apenas depois a aparecer para eles. Por que Jesus decidiu ensinar dessa forma? Por que Deus decidiu esclarecê-los aos poucos? Conforme entravam no sepulcro, analisavam as evidências. Deus atua por um processo didático que às vezes não nos agrada. Eu queria que a gente às vezes estivesse na Matrix e eu fizesse um download, saísse pilotando helicóptero e lutando Kung Fu. Mas não é assim que Deus resolveu fazer as coisas. Deus resolveu fazer as coisas de um processo demorado. E a gente compreende a fé, compreende a ressurreição e compreende as coisas de Deus num processo demorado. A santificação demora. Você entende as verdades da fé de pouquinho em pouquinho. Para entender a ressurreição, você vem ao culto, você ouve a palavra, você toma ceia, você fala com seus irmãos, você é exortado pelos seus irmãos, você é ensinado pelos seus irmãos, exorta, ensina, recebe, entrega de volta. E nesse processo de mutualidade, de constantemente ser exortado pela palavra, exortado pelo Espírito, usando a igreja, você vai crescendo e compreendendo aquilo que o Espírito tem para nós. Compreendendo o que significa a ressurreição. Porque a gente ainda não chegou a compreender completamente o que significa a ressurreição para a nossa vida. O que significa a ressurreição, qual que é o impacto disso
para os nossos dias. Enquanto João olhava para as evidências, tudo foi se encaixando. Agora Moisés, os profetas faziam todo sentido. Cada palavra da Escritura preparava tudo para esse momento. Ele percebeu, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Através da ressurreição, João entendeu não só as Escrituras, ele entendeu as suas experiências, a sua história, a sua caminhada com Jesus. Ele olhou para trás e tudo fez sentido. Primeiro, Deus nos leva a entender a ressurreição, da forma dele, não da forma nossa. Depois, a ressurreição compreendida nos leva a olhar para o mundo, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso trabalho, olhar para o jeito que a gente vive, e a ressurreição ilumina todas as outras coisas. A ressurreição é uma lente que nós usamos para ver o mundo. A ressurreição é a revelação que nos permite olhar para a história, para o que nós estamos passando, para o que nós estamos sentindo agora. E a gente olha para tudo que está acontecendo e a gente fala, faz sentido. Está esclarecido. Não acaba aqui. Há esperança. O Francis Chan tem uma ilustração muito bacana, ela já é muito conhecida, chamada A Corda. E ele leva para o palco uma corda gigantesca, de forma que você não conseguiria ver o fim dela. Ele puxa a corda até o fim do palco, e se você olhar bem com calma, a distância ainda é difícil de ver, mas geralmente a câmera dá um close, e no cantinho da corda está pintado de vermelho. E no restante da corda, que vai e segue infinitamente, você não vê o fim, é tudo branco. E nesse espaço vermelho que ele pintou, ele diz, essa aqui é a sua vida na Terra. Essa aqui é a vida aqui e o resto é a vida eterna. O problema é que a gente vive preocupado com isso aqui. A gente vive preocupado com um pouquinho da nossa vida. A gente faz o que a gente faz, acumula o que a gente acumula, planeja o que a gente planeja para viver daqui para até aqui. E a gente não lembra que tem o resto, todo o resto da sua vida. A maioria não é aqui, a maioria é depois. O que a gente vive aqui não pode nos consumir, não pode nos determinar. O que a gente vive nesse pequeno período de vida tem impacto para a eternidade. E a gente fica preocupado com, às vezes, por exemplo, acumular. Você quer acumular o seu dinheiro e ficar tranquilo para que numa partezinha da sua vida você fique tranquilo na sua aposentadoria, para que você possa viajar. Essas coisas não são erradas em si mesmas. Mas se nós somos consumidos por essas coisas, se nós somos determinados por ela, então está errado. Qual que é a sua definição de sucesso? É juntar dinheiro? Hoje em dia, uma definição de sucesso é viajar muito, né? A gente vai vendo os youtubers, os instagrammers, essa galera aqui, os influencers, eles postam viagens, postam a vida boa deles, que você imagina que é boa, e eles nos convencem de que sucesso é esse acúmulo de conquistas temporais, esse acúmulo de experiências. Mas nós crentes não podemos viver de acordo com esses padrões mundanos. Nosso conceito de sucesso não é o acúmulo de conquistas temporais. Nós não podemos viver como se o prazo final da vida fosse a morte e fosse o prazo final para a gente juntar o máximo de conquista temporal possível para que a gente possa chegar no fim da vida e dizer, valeu a pena. Eu juntei muitas conquistas temporais. O cristão não vive dessa forma. Cada segundo que passa é apenas mais uma infinidade de segundos que vão seguir depois da morte. O cristão, ele decide se ele vai fazer as coisas não porque ele vai ser admirado, porque ele vai ter muitas conquistas aos olhos dos homens, mas ele decide se ele vai fazer as coisas baseado na pergunta, dá glória a Deus ou não dá? É por causa de quem? É por causa de mim ou é por causa de Deus? A gente precisa manter esses insights, essas percepções
que geralmente a gente só tem quando a gente vai em funerais, quando a gente geralmente vê as pessoas reunidas e aqueles momentos que a morte nos lembra da vida, ou então quando nascimento, né? Nascimento de pessoas próximas, você vê a vida começando e a gente se toca. Nesses momentos a gente se toca que a vida é curta e que a vida é muito longa. Nós sempre estamos perto do fim, mas o fim nunca vai chegar. E essas duas coisas a gente percebe quando a gente pensa e reflete nesses momentos da nossa vida. A vida é passageira e a vida é eterna. Quais são as aflições que você tem que perdem o sentido diante da finitude da vida, da temporalidade da vida? E quais são as aflições que perdem o sentido diante da eternidade da vida? O que você faz que não vale a pena continuar, tendo em vista a finitude e a temporalidade da vida? E o que você faz que vale a pena continuar, tendo em vista a eternidade da vida, que ela não vai acabar? A resposta, de novo, passa pela pergunta: é por você ou é por Deus? Tudo que você faz, que você pensa, que você sente em louvor a Deus, vale a pena continuar. Porque, afinal, o louvor a Deus é eterno. E a gente começa aqui, a gente começa a caminhar aqui, louvando a Deus. Isso não vai acabar. Isso tem impacto para sempre. Mas se é por você, se é para o seu próprio louvor, isso vai acabar. E isso não vale a pena continuar. Em terceiro lugar, no texto de hoje, nós vemos que a ressurreição nos regenera. Os discípulos haviam sido feridos pela cruz, machucados por essas últimas experiências com Jesus. Eles falharam com o mestre deles e eles haviam visto o que eles achavam que era a derrota do Salvador deles. Eles achavam que o Messias deles estava morto. Eles achavam que a fé deles tinha sido em vão. Claro que uma semente de fé já havia sido plantada no coração dos discípulos e eles haviam avançado alguma coisa no período de vida do Mestre, mas agora, depois daquele sábado escuro, aquele sábado de luto, de desilusão, a sua fé havia enfraquecido demais. Quem que não estaria assim depois do sábado de trevas, o dia em que Deus, o Filho, permaneceu morto? É um sábado que nos impacta e os discípulos haviam a fé dos discípulos havia sido diminuída. Os discípulos haviam sido enfraquecidos. Eles estavam precisando da renovação que vem pelo Espírito. Quando João percebeu que Jesus vivia, aí o discípulo a quem Jesus amava foi resgatado da incredulidade, resgatado desse momento sombrio da vida dele. Foi retirado da escuridão e trazido à luz. 1 Pedro 1 a 3, capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a ressurreição estaríamos perdidos, sem esperança, e a obra de salvação não estaria completa, porque pela fé nós somos unidos a Cristo, e Cristo morre e nós morremos com Cristo, mas Cristo ressuscita e nós ressuscitamos com Cristo. Paulo diz em Romanos 6, versículo 3 a 4, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com ele. A ressurreição é a parte da obra de Cristo que vivifica sobrenaturalmente o cristão. Agora, ela reavivava a fé de João. O texto diz que depois o outro discípulo, João, que chegara primeiro, e também entrou no sepulcro. E quando ele viu os lençóis de linho, ele viu e creu. É interessante que Paulo só nos explica que fomos regenerados, ou que João foi regenerado através da ressurreição, porque Paulo está no meio de um argumento, tem um motivo para ele estar falando isso. Paulo está exortando os irmãos com a seguinte pergunta: permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Os vivos devem agir
como vivos, não devem agir como mortos. Sabendo que você é vivo, que você foi ressuscitado junto com Cristo, você se uniu a Cristo através da sua fé e unido a Cristo foi ressuscitado com Ele depois de morrer. Sabendo disso, você deve encontrar na sua ressurreição com Cristo a força, a capacitação para lutar contra o pecado. Em Romanos 6, versículo 9, Paulo continua o seu argumento. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós não temos a possibilidade de argumentar que Deus não nos capacitou para obedecê-lo. Deus te ressuscitou, te vivificou. Você tem a capacidade, pela vida que o Espírito te deu, de vencer o pecado pelo Espírito, pela vida que o Espírito te deu. A exemplo de Paulo, a realidade da ressurreição deve ser lembrada de irmão para irmão. Você lembra os seus irmãos da ressurreição constantemente? Ela é lembrada nas nossas conversas. Ela é cantada por nós sempre. Em todos os cultos nós falamos, cantamos, oramos, pregamos a respeito da ressurreição. A ressurreição está em nossas mentes, ela tem influenciado nossa vida. Nós não podemos nos satisfazer com nossas falhas e com o nosso estado presente, pertencente à era presente de pessoas pecadoras, porque nós fomos vivificados pelo Espírito. Nós devemos também nos consolar com a ressurreição, porque além de capacitar para vencer o pecado, a ressurreição nos dá esperança quando a gente se depara com a realidade de que a gente ainda falha diante do pecado. Mesmo capacitado para vencer o pecado, o fato é que a gente erra de novo, e a gente peca de novo, e o pior das mesmas coisas que a gente falou que não ia errar de novo. Mas a ressurreição nos consola, porque ela nos lembra que nós estamos também no ainda não. Nós estamos no já, o reino de Deus já chegou, nós fomos vivificados, mas nós também ainda estamos no ainda não. O reino de Deus ainda vai vir. E a ressurreição nos lembra que quando o reino de Deus vir definitivamente, plenamente, aí teremos vida plena. E na vida plena nós não sofreremos mais, não erraremos mais. Será o dia em que reencontraremos o Senhor Jesus, como Maria, como Pedro e como João reencontraram. O texto de hoje não chega às aparições de Jesus, são muitas. E logo em seguida Jesus aparece a cada um deles. Consola cada um do jeito que precisam ser consolados. Maria precisava da aparição de Jesus. Ela não creu como João creu, ali na hora, olhando para os lençóis de linho. Não foi suficiente para que ela fosse consolada. Mas Jesus vai ele mesmo até ela, fala com ela, consola, e ela crê. Pedro também creu depois. O texto de Lucas diz que Pedro voltou para casa maravilhado com o que tinha visto. A gente não sabe em que ponto no coração de Pedro estava a fé nesse momento. Mas ele certamente estava incomodado. Ele estava maravilhado com o que estava acontecendo. O que será que estava acontecendo? E Jesus aparece para cada um deles. E nós podemos crer que nós veremos Cristo como cada um deles viu. Eles viram aqui, mas nós veremos na eternidade. Se você ainda não crê na ressurreição de Jesus, eu te convido hoje para se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é vivo, que Jesus é Deus ressurreto e Deus sobre todas as coisas. Vamos orar gratos pela ressurreição que nos surpreende, que nos esclarece e que nos regenera. Senhor, nos colocamos diante de Ti, gratos, Pai, pela Tua obra, gratos pelo que o Senhor fez por nós, gratos porque o Senhor não permaneceu morto, o Senhor não apenas sofreu por nós, mas o Senhor venceu por nós. Somos gratos, Pai, porque em Ti temos a vitória que o Senhor conquistou. Somos gratos porque o veremos de novo, porque o Senhor vive. Somos gratos porque no céu reencontraremos nossos amigos amados, nossa família, aqueles que perdemos. Nós somos gratos porque
veremos o Senhor face a face. Pai, quero te pedir para que a tua ressurreição seja significativa para nós no agora. Que a tua ressurreição influencie nossas vidas, nos impacte. Que a tua ressurreição mude o jeito que vivemos e que a tua ressurreição opere essa obra sobrenatural e miraculosa de regeneração, de santificação, de nos perseverar até o fim. Nós te pedimos para que o Senhor opere em nós através da tua obra, Pai. Isso que te pedimos, Senhor, nós te agradecemos novamente e pedimos perdão porque não estamos no padrão, não estamos aonde devíamos estar, onde a tua ressurreição nos capacita para estarmos. Mas te agradecemos porque a tua morte e a tua ressurreição também nos dão esperança. Porque nós não conseguimos, mas o Senhor conseguiu. E o Senhor venceu por nós. O Senhor venceu a morte e venceu o mundo. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.